Olá, amantes e estudantes da eletrônica. Hoje eu resolvi gravar um vídeo devido a algumas demandas da audiência sobre a questão de Portugal. Existe aí uma procura, né? Já vem existindo há vários anos, pessoas querendo ir para fora e ver em Portugal uma opção. Então eu resolvi gravar um vídeo para o nosso público de eletrônica, contando a minha experiência, tá, de ida para Portugal. Eu morei em Portugal 2 anos, e aí eu gostaria de contar, de pelo menos apresentar a minha experiência nesse tempo que eu estive lá, para que possa ajudar a quem deseja ir conhecer o que pode encontrar. Claro que para cada caso é um caso, a gente não pode generalizar que a experiência de uma pessoa seja a de todas, né? Obviamente não é, mas tem algumas coisas que todos vão encontrar, tá? Então, por exemplo, quem é rico? Quem é rico, tanto faz, ele pode morar em qualquer lugar do mundo, tá? Onde ele desejar, ele pode comprar um imóvel. Tem geralmente os países, a partir de um valor que você ou investe, ou você compra um imóvel, você investe numa empresa, gera emprego, o país te dá autorização, Green Card, Golden Visa, etc. Então, obviamente, quem é rico, todo lugar é bom e é sempre bem-vindo. Ou o meu público aqui seria uma pessoa normal, tá? Que não tenha muita renda. E aí eu vou explicar quais são as dificuldades que vocês vão encontrar. Então o que acontece? Eu vou fazer um pequeno resumo que foi do meu caso, né? Eu moro na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, aqui próximo a Cabo Frio. Então dava aula na universidade. Tá? Chegou uma época que eu estava um pouco desanimado do Brasil, queria conhecer, né? Ir para outro país, para estudar um pouco e conhecer aí novas opções, né? Eu tenho um amigo que mora em Portugal, então ele me chamou na época para a gente abrir um negócio voltado para a área de automação residencial. Ele já é eletricista, já trabalha lá na área elétrica, e a gente fazia essa expansão. Pois bem, aí então fiz meu planejamento e fui. O que eu quero comentar com vocês aqui é aquele lado que nunca ninguém fala muito. Tá? Vocês vão ter vídeos falando de Portugal, das coisas boas, algumas coisas ruins, mas geralmente eles se furtam de falar os detalhes, que são esses detalhes que você quer saber, e nunca ninguém fica falando, não, é bom, é isso, é aquilo. Então o que eu quero fazer? Eu vou falar a minha realidade, o que eu vi, tá? Do que eu passei por lá e da minha impressão. Eu fui em 2019. Tá? Antes da pandemia. Tá? O que acontece quando você chega em Portugal? Portugal é um país maravilhoso. Você tem praias, é um litoral inteiro de praia. Tá? Então isso nos identifica muito. Tá? Claro que a gente aqui, no meu caso, eu quando era pequeno morava numa cidade que foi praticamente residia os açorianos. Então a arquitetura, até o linguajar que é falado em Portugal, eu já estava acostumado na infância. Então eu, para mim, me senti em casa, não veio quase diferença nenhuma, a não ser a língua assim, que fala um pouco diferente, mas não tive impacto. A comida é excelente, é muito parecida com a nossa, ele só não tem muito feijão. Tá? Não tem o hábito de comer feijão nos restaurantes, se não for brasileiro não tem feijão, é muito difícil. O feijão geralmente eu comprava em pote, tem uns potes de meio quilo, 400 gramas, 800 gramas, e já vem cozido, então é só fazer um tempero e finalizar ali. Eu nem comprei panela de pressão na época, porque a panela de pressão era meio cara, eu acabei nem comprando, que seria só basicamente para fazer o feijão. Então, a questão de comida, arroz, você encontra fácil. Arroz tem vários tipos de arroz, vários tipos de qualidade. Aqui no Brasil, normalmente você encontra arroz branco e parbolizado. Lá tem várias categorias de tipos de arroz, você tem até mais opções. Só que geralmente é vendido em saco de 1 quilo, saco de 5 quilos é mais difícil. Mas a comida, os preços não mudam. Tá? Eu fui em 2018 a passeio para conhecer antes, mudei para lá em 2019, tá? E até voltar em 2020
é mesma coisa, os preços não variam. Então você sabe muito bem quando um produto está em promoção ou não. Se você é acostumado a ir no mercado e comprar aquele mesmo produto, você não vai ter dificuldade de saber se ele está barato ou está caro, até para comparar com outros mercados, né? E a comida é mais barata que aqui, porque, por exemplo, você comprava 1 litro de leite a 50 cêntimos, 55, arroz a 80 cêntimos, macarrão, você compra até o quilo, né, aquele pacote de meio quilo, 35 cêntimos, 50 cêntimos, depende da promoção. Então, se converter isso, mesmo 6 por 1, 5, 6 por 1, tem produto lá que está ao mesmo preço que aqui, ou até mais barato. Então, a parte de alimentação eu não achei, a não ser que você vá comer carne. Tá? Carne vermelha, cara, eu acho, cara, mais cara, né? O preço do quilo já é maior. Então as carnes mais baratas, assim, frango, porco, você já paga o quilo com um menor valor. Então, tá? E é muita coisa fresca, o alimento tem qualidade. Então eu não achei a comida cara, não. A comida achei com preço relativamente bom. Tá? Mesmo você convertendo em real para comprar lá em euro. Mesmo assim, claro, outras coisas não, mas algumas coisas você convertendo sairia mais barato. Então o que acontece? A parte de alimentação é tranquila, não acho complicado. O maior problema em matéria de despesa é o aluguel. Tá? O arrendamento, o aluguel. Porque o aluguel, pelo menos quando eu saí em 2020, logo depois que houve a pandemia, você pegar um apartamento, tá, na Grande Lisboa, não falo nem lá em Lisboa, falo na Grande Lisboa, ele em torno de 500 euros, 600 euros um apartamento de 2 quartos. Isso eu acho pesado, é um aluguel alto. Então, o que acontece? Uma boa parte da sua renda vai para o aluguel, entendeu? Então você, para morar num local próximo, um apartamento de 2 quartos em torno de 500, 600 euros. Tá? Para você conseguir uma coisa mais barata é mais difícil, 300, 350 euros é bem mais complicado, tá? Então tem que verificar muito bem essa questão do aluguel, porque a diferença é grande. Fora se tiver o condomínio, aí você tem água, a luz não é tão barata, tá? Também dá um impacto, principalmente no inverno. Porque no inverno, se você ligar aquecedor com muita potência, tá? Teve mês lá que eu bobeei, paguei 200 euros de energia elétrica, é um absurdo. Então vou ter que ter muito cuidado. Isso é importante, você ter um imóvel que seja quente. Porque se você chega no inverno, o imóvel ele não é muito quente, você tem que aquecer ou através de aquecedor elétrico, ou a gás, ou qualquer outro, você tem que comprar um aquecedor. Se você não tiver, você vai ter que comprar. Então isso impacta na energia elétrica. E existem aquecedores que você pode fazer um misto elétrico eles vendem lá um material, parece uma serragem, uns floquinhos de madeira que vai queimando junto com uma parte de resistência, então ele economiza um pouco de energia elétrica. Mas tudo isso tem que se fazer a instalação. Se não tiver, tem que ter um buraco para sair esse vapor, então é complicado. E você vai gastar 500 euros, 400, 500 euros para comprar um equipamento desse. Então tem que ter muito cuidado na hora da escolha do imóvel, porque se ele não for um imóvel que esquenta, que mantém ali o calor, você vai gastar mais energia elétrica no inverno, né? E também depende da região. Se você morar mais para o norte, é pior. Norte esfria mais. Para o sul, não esfria tanto. Eu morava num município chamado Palmela, que é uma região chamada Setúbal. Ele fica no sul de Lisboa. Fica uns 50 minutos de trem de Lisboa, né? Comboio que eles chamam, né? Então é próximo, não é muito longe, é próximo. No entanto, o máximo que eu peguei de manhã para levar minha filha para a escola, que geralmente é 8 horas, era 4 graus, foi a menor temperatura. Normalmente é 6, 8, 9, então não é um frio intenso, é um frio suportável, você tem que botar uma touca, luva e tal, é um friozinho que faz, mas é também só aquele período ali que fica do inverno, janeiro, mas depois também vai amenizando. Então, nessa região próxima da Grande Lisboa, ali não neva,
não chega a fazer um frio maior. Eu não peguei de manhã um frio maior que 4 graus. É menor, né, no caso, né? Então, não foi assim tão complicado. Nada, é um frio de... O sul tem lugar que faz mais frio. E lá também o norte, não. Porto, Braga, lá para cima, esfria bem mais. Se você for descer para o sul, aí esfria menos, é um clima mais ameno. Então, Portugal, nesse sentido do clima, ele é mais ameno. Ele é dos países da Europa, o clima não é difícil de se adaptar, é um clima gostoso. Então, na hora de alugar algum imóvel, tem que ter o maior cuidado quanto à questão do aquecimento. Porque num frio desse, se o seu imóvel é um imóvel mais antigo, você vai ter que fazer um aquecimento maior, vai obviamente gastar mais. Então, hoje as casas modernas elas já são equipadas, já tem tintas apropriadas, eles colocam, faz a alvenaria, coloca o drywall, né, que a gente chama drywall aqui, coloca na parede, coloca um isopor e tal. Então eles fazem, as casas novas têm uma classificação energética que deixa o ambiente com a temperatura mais estável e menor influência, né, da temperatura de fora. Então você economiza mais. Então isso é um detalhe interessante. Então o que acontece quando você chega lá? O meu problema é esse, é a questão do aluguel. Agora tem que estar ciente, quem for para lá, o seguinte, eu já tirei aqui o pessoal que é rico. Rico já não adianta mais, já é rico por qualquer lugar, ele tá bom. Qual a situação ideal, no meu ponto de vista, tá? Bom, se você é aposentado ou não. Se você já é aposentado, é uma realidade. Então, se a pessoa já é aposentada e tem no Brasil uma renda que permita ela ganhar mais de 1.500 euros, já está muito bem. De 1.500 a 2.500 euros. Aí é só ver o euro. Hoje eu estou gravando aqui no início de outubro de 2021, dia 2 de outubro de 2021. Então o euro está em torno de 6 alguma coisa, 6,20, 6,30. Então, claro, se você ganha, por exemplo, 12 mil reais, 12 mil reais são 2.000 euros. Então, quem ganha aí nessa faixa de renda de 9, 10 mil reais, 12 mil reais, em Portugal vive excelente. Porque o que acontece com quem mora de aluguel? Se você for uma pessoa que não é de sair muito, não é de balada, não, já está aposentado, quer uma tranquilidade, que é um país seguro, Portugal assim, seguro, violência, você vê muito pouco. Eu quase não via nada assim, é tranquilo. Você pode mudar para uma região menor, que eles até chamam de aldeia. São municípios que são mais distantes do litoral, e nesses municípios é muito mais barato o aluguel, né? Então eu fui fazer um serviço numa cidade mais retirada, assim, a uns 80 quilômetros ali da onde eu morava, e você pagava 150, 200 euros, até 250 um aluguel. Tá? Só que é uma cidade assim, que eles chamam de aldeia, 5 mil habitantes, pra você ter ideia. Quer dizer, no Brasil, se você mora numa cidade pequena, tem 90 mil habitantes, 50 mil. Então, se você quer ficar um pouco mais afastado, uma cidadezinha menor, ou estilo de um sítio, que lá eles chamam de quinta, você pode, de repente, alugar uma casa com quintal, uma coisa melhor, mais afastado, porque você já é aposentado, você não precisa necessitar de um emprego. Então, se você tem uma renda em torno de 2.000 euros, você está muito bem. Se você gastar 250, 300 euros no aluguel, se você aí bota mais uns 100 euros de energia, bom, se você puxar, for só você e esposa, um casal, entendeu? Já talvez nem chega a 100 euros. Aí é mais uma água, uns 20, 30 euros. Aí vai depender de despesa de mercado, uns 200 euros, você não gasta nem 1.000 euros. Tá? Carro é barato, você compra com 2, 3 mil euros, você compra um carrinho. Lá tem a vantagem de ter carro pequeno a diesel. Então, por exemplo, tinha uns Renault pequeno, em torno de 2010, assim, um ano, com 3.000, 3.500 euros a diesel. Então não gasta nada. Tá? O combustível não é muito caro, o litro na época que eu estava agora, 2020, meado 2020, era um e pouquinho, 1,20, 1,25 a gasolina. Só que a gasolina em Portugal ela é uma gasolina pura. Então, por exemplo, eu tinha um Palio Weekend.
Cara, esse carro fazia quase 20 quilômetros por litro, 18, 19, porque a gasolina ela é muito pura. É 90 e poucos por cento. Então, não é a gasolina nossa aqui que o carro faz 10 por 1. O carro lá fazia 18 por 1. E você comprar um carrinho desse a diesel, lá tem carro a gás, mas eu não vejo muita gente lá com carro a gás, não sei porquê, não gostam muito. E não tem essa popularidade do gás daqui. E eu também nem comprei. Mas um carrinho desse a diesel de 3, 4 mil euros, um carrinho tranquilo, você vai andar assim muito bem, entendeu? Um carro novo, dos mais baratos, em torno de 8 mil zero, que era Renault. Eu acho que é Renault Dara, na época eu vi as propagandas, mas com uns 7, 8 mil euros você compra um carro zero. Tá novo, zerinho na loja. Então quer dizer, você é um aposentado aqui que tem essa renda, tá ótimo. Então essa é uma linha de raciocínio. Quem já é aposentado, que tem uma renda aí acima de 10 mil reais, 12 mil, e você pode fazer uma opção. Normalmente as pessoas que já são aposentadas têm imóvel no Brasil. Então, o que pode fazer? Quem não gosta do frio, por exemplo, ele pode ficar o inverno aqui, que é o verão, que é novembro até fevereiro, março. Se tem imóvel no Brasil, não quer se desfazer, ele vem para cá no verão, passa o verão no Brasil, em contato com a família, que seja, né? A sua vida daqui. E quando chega março, fevereiro, março, vai para Portugal. Ele pode arrendar, pode talvez até comprar um imóvel, tá? E aí ele passa, o clima é mais ameno, o verão lá é mais tranquilo, não é tão quente quanto aqui. E tem praias, tem um litoral muito bonito, muita praia, muita comida boa. Então ele pode até fazer isso. Com essa renda você pode viajar uma vez por ano, você compra a passagem para vir, vem e volta. Uma passagem por ano, vai ser um período aqui, um período lá, se desejar. Pode até fazer isso, quem tem uma renda assim acima de 10, 12 mil. Então é bem legal, entendeu? Pode ter essa opção. E outra coisa, chegando lá, você é muito assim, é muito tranquilo. Pode viajar de trem. Você tem muito trem que passa, que vai para um lugar até o norte. É próximo da Espanha, porque essas aldeias, tem muitas aldeias dessas que é lá quase com a Espanha. Então você pode morar numa aldeia dessa que paga barato e pode até ir para a Espanha, próximo, que a Espanha ela tem muita fábrica, ela exporta muito ali produtos dela, a fabricação dela para Portugal. Pode ser até que encontra até produtos baratos. A gente comprava muita coisa da Espanha nessa a parte de automação. Então, às vezes, dependendo se for escolher um lugar, você pode ficar próximo da Espanha e ir até de carro, né? Também é uma opção. Tá bom, gente? Então, isso é para quem já é aposentado e tem uma renda acima de 10, 12 mil, que seria acima de 1.500 euros. Agora, tem que ter muito cuidado, porque quando você muda, se você mudar a residência fiscal também, tem toda uma legislação que parece que vai desconta aí uns 25%. Tem que depois verificar com calma se vale a pena você mudar para lá ou ficar nessa opção. Você fica um pouco aqui, um pouco lá. É uma opção talvez interessante. Tem que verificar como é que faria isso. Bom, agora o caso de quem um casal sem filho. Um casal sem filho é outra realidade, tá? Porque o que acontece? Para você ganhar mais de 1.000 euros, 1.500 euros, não é fácil. Tá? Não é uma coisa muito fácil. Você não vai chegar lá na sorte para trabalhar. Não vai ser fácil você tirar isso. Tá? O que acontece? Você quando chega, tá? O que vai acontecer ali? Você chegou lá em Portugal, se você sem reserva é muito arriscado, sem você conhecer ninguém, nenhum lugar para ficar é muito complicado. Eu não faria isso, porque, bom, pelo menos eu estou pegando a experiência de antes da pandemia, tá? Porque o que aconteceu, deixa eu voltar novamente lá para a minha história, né? Para contextualizar, aí eu fui a Portugal, montamos esse negócio, abrimos a empresa, começamos a trabalhar nessa área. Tá? Aí eu consegui pegar minha autorização, consegui tirar minha autorização de residência
e acabei indo para a área de aula. Como eu era professor, meu currículo como professor é legal, na área tecnológica, eletrônica, e eu fui fazer um curso de formação. Lá em Portugal, para você dar aula, não digo dar aula no ensino regular, não, que é o ensino médio, o equivalente, né? Que lá é do primeiro ao 12º. Então é parecido com o nosso, são 9 anos desse fundamental, com mais os 3 anos do médio, que lá vai até o 12º. Então, para você dar aula nessas escolas é outra situação, mas para você dar aula de curso livre, que no nosso, aqui no Brasil é curso livre, você tem que ter um curso de formador. 90 horas, você é obrigado a fazer. Você só pode dar aula tendo esse curso, porque lá eles registram na plataforma a sua formação. E esse registro na plataforma é muito interessante, porque não é um registro criado no Ministério da Educação. Não é subordinado à educação, é subordinado ao Ministério da Economia, do Emprego, tá? É um órgão chamado DGERT, que é Direção Geral do Trabalho e Renda, Emprego. Então, lá, esses cursos de qualificação são registrados aí. E eles ajudam a conseguir trabalho, onde tem oferta para essas pessoas que são formadas. Então, para eu poder dar aula em cursos livres, eu tenho que ter esse curso de formação. Então, na minha área, eu fui e fiz o curso. Então, eu fui para lá em 2018, 2019, tá? Eu fiquei trabalhando, a gente trabalhou com serviço elétrico, fizemos algumas automações residenciais e eu então fiz a inscrição para o mestrado, que aí é uma opção, que quando você vai estudar, você tem autorização como estudante, é o meio mais rápido que tem de você pegar uma autorização de residência. Você fez a matrícula, pagou a faculdade e ela te dá uma carta, você pede autorização de residência. Normalmente não tem muito problema. E aí com essa autorização, você pode fazer o curso de formação. Porque esse é o detalhe em Portugal. Você sem documento praticamente não pode fazer nada. Tá? Você não tem como fazer nada. Para ter esse curso de formação, você tem que estar legalizado. Eles não deixam você nem cursar, você não faz, você não tem como registrar. Aí eu terminei esse curso no dia 29 de fevereiro, que foi o ano bissexto ainda. Dia 29 de fevereiro, tá? E eu já tinha entregue meus currículos logo que eu cheguei, tá? Logo que eu cheguei não, foi eu lá para setembro de 2020 eu fiz um currículo das aulas que eu dava no Brasil e fui para o centro de Lisboa e fiz uma relação lá de 17 escolas e fui entregando currículo, tá? Uma escola de eletrônica na época me chamou para dar aula, a parte de eletrônica, para desenvolver curso, escrever curso e tal. E aí eu comecei a trabalhar, nem trabalhar porque no início eu nem podia ganhar porque eu não podia dar aula. Eu tinha uma ajuda de custo para começar a desenvolver os cursos, escrever os cursos. Quando saiu a minha autorização, eu fiz o curso de formação. Eu terminei dia 29 de fevereiro. Tá? No dia, era um sábado. Então na segunda-feira eu refiz tudo novamente. Só que eu já estava em uma escola, porque agora como formador eu já podia ganhar como formador, e na primeira escola que eu entrei eu já fui contratado, já tinha uma vaga e na quarta-feira eu já comecei. Então aí com o curso você tem uma abertura muito grande. Só que comecei a dar aula nessa escola, essa nova escola, né? Só que isso foi no dia 4 de março. Quando chega dia 15, dia 20, vem a pandemia que fecha tudo. Entendeu? Aí essa escola eu terminei a turma de uma maneira offline, ainda não se tinha muito essa ideia do offline. Então perdi o contrato porque não abriram outras turmas, fechou tudo. Vamos esperar agora para ver o que acontece. E eu fiquei somente com uma escola. Isso que foi que aí acabou que eu tinha umas reservas e já estava gastando as minhas reservas, que eu não conseguiria viver somente com uma escola, né? Então, o que eu fiz? Aí estava eu e minha filha, então em julho eu falei, bom, em julho termina o período letivo, porque lá em Portugal o período letivo começa em setembro e vai durante um ano inteiro. Então aqui no Brasil é de fevereiro a dezembro. Lá é de setembro a julho. Então julho termina tudo, junho e julho termina.
Eles dão uma paradinha no Natal, tem uns 15 dias, eles têm umas mini férias, entendeu? Então a aula começa em setembro, quando chega esse período de Natal, em dezembro, eles param uns 15 dias, 20 dias. Depois lá na Semana Santa, em abril, também tem uma semaninha, uns dias também que eles param e terminam em julho. Tá? Em junho e julho termina o período letivo. Aí eu falei, vou voltar, vou entregar aqui, vou voltar, porque a gente não tinha ideia da dimensão da pandemia, né, não sabia se ia ficar muito tempo. Lá estava tudo, lá realmente fechou muita coisa, lá fechou de você não poder sair do seu bairro. Se você saísse do bairro sem uma autorização, você era multado. Então a gente não podia nem sair do bairro, do nosso bairro ali. Então, ir para Lisboa, nem pensar, só se você fosse para trabalhar, para alguma coisa, você teria que ter uma justificativa, ou uma carta da empresa dizendo que você tem. Teria que ir obrigatoriamente. Então, no início parou de vez, parou todo mundo. Então, eu só tinha uma escola, a renda que eu ganhava numa escola não dava para pagar aluguel, pagar tudo. Aí eu ia ter que tirar da minha reserva. Ia chegar uma hora que eu também não tinha noção, a gente vê agora que 1 ano e meio depois que as coisas estão começando a retornar mais ou menos. Então eu acabei falando, vamos embora, pegar uma doença dessa lá também, né, sozinho. Então a gente resolveu voltar em julho, fechar tudo e voltei novamente, tá? Mas estava indo bem. Não conseguia chegar nos 1.000 euros, para tirar 1.500 euros, ó, e é professor, tá? Autorizado, dando aula, tá? Então, quer dizer, nessa área de eletrônica que eu consegui, tinha uma outra escola que é na área de administração, que é uma outra formação que eu dava aula na faculdade também. Então, para vocês verem a dificuldade, não era tão fácil assim não. Então, isso é só para dar um resumo da minha passagem por lá. Agora, é muito tranquilo, tá? Existe lá um cartão, você paga 40 euros, e esse cartão, você vai para Lisboa, ali da Grande Lisboa, você pode andar em tudo. Porque lá, da onde eu morava, em Palmela, que é Setúbal, você poderia ir de trem, que é comboio, eu poderia pegar um trem que me deixava num local que eu pegava um catamarã, uma barca, para atravessar para Lisboa. Então tinha duas opções de ir para Lisboa. Ou um trem direto, que vai para Lisboa, não direto que ele vai parando, mas que eu poderia descer lá em Lisboa e pegar um metro, que é o metrô, e ir para onde quisesse lá em Lisboa. Ou mesma coisa nessa barca. Você iria, pega ela na estação, esse trem, o ponto final dele é nessa barca. A da barca também, quando você sai, você já também pode sair no metrô também direto. Então é bem assim, tranquilo para você ir. Então você tem aí 40 euros, você paga por mês, você pode andar à vontade em qualquer lugar de transporte na Grande Lisboa. Então não é muito barato, mas se você precisa se deslocar, é o melhor, porque se você for pagar avulso, você acaba pagando mais caro. Se você tem que todo dia tá andando para cá, para lá, pega metrô, pega barca, pega isso, o cartão é o ideal. Você paga 40 euros no início do mês e você anda todo mês. Agora tem que cuidar, porque você não vai pagar. Se você pagar ele no dia 25 de setembro, você só anda 5 dias, então não compensa. Então você paga no início do mês, quem já está morando lá, paga no início do mês e vai. Tá? O telemóvel, que eles chamam o telefone, também tem o plano com internet. Tá? Também aí 30, 40 euros, não tem muito problema. Isso não é um valor muito caro. Tá? É o valor mais ou menos do Brasil aqui, R$150, R$180. Claro que aqui no Brasil, se você pegar só a internet é mais barato, mas lá já vem com TV também, internet, mesma coisa. Então, quer dizer, você tem essas mesmas facilidades. Na época até eu já ia transferir minha habilitação, porque eu tenho todas as categorias, de A a E. Então eu teria uma possibilidade de trabalhar fixo na área de transporte. Eu poderia dirigir ônibus, caminhão, tá? Seria uma possibilidade. O salário inicial aí de caminhão a 900 e poucos euros, é a base, 1.000 euros, aquele caminhão que roda entre as cidades ali. E você poderia, em tese, quem trabalha aí viajando os países, até 2.000, 3.000 euros, até mais. Mas é mais difícil, porque para você viajar para fora, a sua autorização de residência como estudante permite que você trabalhe.
mas legalmente você só está você está dentro de Portugal. Eu, com minha autorização de residência, não me permite trabalhar fora de Portugal. Então, para eu pegar um caminhão, por exemplo, e ir rodar a Europa, não poderia, porque minha autorização é só para Portugal, então teria um limitador. Para você poder viajar, tem um trajeto que paga mais, que é Portugal-Espanha, devido ao fluxo de mercadoria. A Espanha fornece muita mercadoria. Você já tem que ter uma nacionalidade portuguesa ou alguma nacionalidade europeia que te permite esse livre trânsito, o que para mim já não daria, entendeu? Então tem muito detalhe de documentação que é um problema, que eu vou falar daqui a pouco. Agora vamos a outros detalhes que eu acho que é interessante, tá? O que acontece? Você, quando chega no país, tá? Então essa parte, o país é excelente, tá? Não vamos achar diferença de comida. Comida a gente encontra praticamente tudo. Não é tão caro, a gente come mais ou menos igual o Brasil. Tem parte de pão muito gostoso. Bebida, quem gosta de vinho, essas coisas é muito barato. Com €1 você compra 1 litro de vinho. Quem bebe alguma coisa, isso aí também não é problema. Então você não vai sentir. Praias você tem à vontade, então também não vai sentir falta. Quem é acostumado aí, Rio de Janeiro, Bahia, quem tem litoral não tem diferença, o litoral é maravilhoso, muitas praias, muitos locais bonitos, só a água é muito gelada, a água é bem gelada, tá? Parece congelante pra gente aqui que tem água, uma temperatura mais alta, a água lá é muito fria, mas é gostoso, você tá naquele calor assim, aí você entra na água, dá aquele choque, é gostoso, depois você acostuma, dá aquele choque térmico gelado, depois você sai, você fica fresco, é legal, você depois acostuma, só ela é muito gelada, não é igual a água daqui. Aqui as águas não são geladas, né? A temperatura é bem mais tranquila. Tá? Então essa diferença a gente não tem. Costume e tal é parecido. Claro que não é igual ao Brasil, mas eles ouvem muita novela brasileira, então o pessoal tem um relacionamento bom. Eu sempre tive com todo mundo. Tá? Nunca tive nenhum problema. Quanto a isso, todo mundo geralmente tem muito brasileiro em Portugal. Então você vai encontrar brasileiro em tudo que é lugar. Então não tem diferença. Bom, a maior dificuldade é quando você chega lá sem documento. Então eu vou aqui fazer uma divisão de novo. Eu já fiz a divisão do aposentado. Porque o aposentado ele pode chegar em Portugal legalizado, que é o que ele deve fazer. Você tem o visto D7, ou aposentado, ou quem vive de renda. Então essa categoria já chega em Portugal legalizado. Já chega com autorização de residência, tranquilo. Quem vai para lá, para Portugal, sem autorização de residência, sem visto, é um problema muito sério. Porque você vai levar desvantagem em tudo. Você, na hora de você usufruir de tudo, você não tem nada. Entendeu? Você não tem o documento fiscal, que é o NIF. O NIF é semelhante ao CPF. Você tem que ter para tudo, porque lá tudo é muito organizado nesse sentido. Toda a parte de receita é tudo muito amarradinho. Então, por exemplo, lá não é igual ao Brasil, que você chega no correio aqui, você preenche lá o nome e você tira o CPF. Lá é tudo amarrado ao endereço onde você mora. Tá? Para tudo você precisa de um comprovante de residência. E comprovante de residência não é papelzinho não, que você pega um extrato de banco. Isso aí não serve muito. Algumas coisas servem, mas a maioria não serve. Você tem que ir no órgão da prefeitura, tá? Toda localização tem esses representantes da prefeitura, que você vai ter que tirar uma declaraçãozinha de residência, entendeu? Que você mora naquele endereço. Para você poder abrir uma conta em banco, o banco pede um papel desse para o banco. Então a autoridade municipal ela vai expedir que você, fulano de tal, reside no endereço tal para fins de abertura de conta. Aí você entrega o papelzinho lá. Tá? Então você precisa disso para tudo. Para você tirar o NIF, você precisa ter um endereço. Tá? Mas normalmente quando você chega, você não tem esse endereço, você não tem esse papel. Porque para você ter o endereço, a não ser que você seja dono do imóvel, aí é outra categoria. Quando você tem imóvel, você já tem dinheiro. Então aí sim, o imóvel é seu, é próprio, você vai lá com a escritura,
está no seu nome, você tira a comprovação de endereço. Mas para você que chega sem nada, eles não aceitam nada. Você tem que ter um contrato de locação, e esse contrato de locação tem que estar registrado lá no órgão da Receita. Não é um papelzinho que você leva que alguém assinou, não. Tá? A não ser que essa pessoa seja maior de 65 anos, 60 anos, ele tem até o final do ano para registrar o contrato, mas isso, o contrato de arrendamento é registrado. O governo sabe que você alugou aquele imóvel para fulano de tal, no valor de tal, para poder valer, porque eles vão consultar. Se não tiver esse contrato lá registrado, não aceita o papel. Lá não aceita muito papel de qualquer jeito, não. Então, esse é um problema. Aí para você tirar um NIF, você tem que ter um português ou uma pessoa que tenha lá, que tenha documentação no país, que seja residente, ou naturalizado, ou seja o português, para ser uma espécie de fiador seu. Aí ele vai assinar o papel dizendo que você reside lá naquele endereço dele, vai estar vinculado a ele, para você tirar o NIF, porque sem o NIF você não faz nada, entendeu? Porque você pode, como autônomo, abrir uma atividade, eles chamam é tipo o nosso MEI. É uma atividade que você pode dar nota, chamado recibo verde. Esse recibo verde você dá a nota da prestação do seu serviço. Tá? Então para você fazer tudo, você tem que ter NIF. Se você não tiver NIF, é igual que no Brasil. Se você não tiver CPF, você não faz nada. Então, esse é o grande problema. Você já chega lá, você já enfrenta uma série de dificuldades para tirar um documento básico. Tá? Imagina o resto. Você também vai tirar um documento, mas você não está autorizado. Então, muitas coisas você não vai poder fazer. Entendeu? É engraçado que para receber você vai poder. Você vai poder tirar o NIF se você fizer toda essa volta. Você vai poder abrir atividade e vai poder dar nota. Tá? E aí você vai poder também pagar a segurança social. Porque quando você emite o recibo verde, você depois de 3 em 3 meses tem que declarar lá na Previdência Social o que você recebeu. Entendeu? Que lá é de 3 em 3 meses. Então, você declara os 3 últimos meses. São 4 declarações que você faz no ano. Então, você vai passando os recibos verdes, tá? Do serviço que você vai fazendo. E aí, você, de 3 em 3 meses, você declara o que você ganhou em cada mês. Tá? Janeiro, fevereiro, março. Em abril, você já paga a segurança social. Isso tudo você pode fazer sem ter autorização de residência. Quer dizer, você paga tudo, mas você não tem direito. Tá? Porque você só vai conseguir. A pandemia mudou um pouco isso, porque quando houve a pandemia eles abriram exceção, mas no sistema normal você só vai ter direito à seguridade social, a ter o seu médico, se você tiver autorizado a residência. Se já tiver autorização de residência. Porque quando você tira autorização de residência, mesmo como estudante, você tem direito a tudo. Então você tem. Por isso que o endereço é importante. Aonde você mora, você vai estar vinculado ao posto de saúde da região que você mora. Aí lá dentro é designado um médico para ser seu médico. Então é esse médico que vai te atender, que vai te dar suas receitas, quem toma remédio. Então, quando o aposentado chega no Portugal, é legal por causa disso. Se ele chega com autorização, ele vai tirar o NIF, ele vai tirar o NIS, que é essa seguridade social, ele vai ter um médico que atende ele. Se ele toma remédio, os remédios são... Se são remédios caros, que tem alguns que eu tomo que é caro, para diabetes, você paga só 10%, paga 4 euros, um remédio de 50 euros, entendeu? Então é muito bom. Então a seguridade social, a assistência de saúde é muito boa para quem é legalizado. Mas você que não é legalizado, você não tem esse atendimento. Tá? Aí por isso que você leva o PB4. Porque quando você leva o PB4 e o PB4, pelo menos numa emergência, se você sofreu um acidente, alguma coisa, você ser atendido. Mas é só emergência, você não tem esse médico, que todo mundo tem seu médico, que vai te dar receita, você vai consultar, isso você não vai ter. Entendeu? Senão você vai ter que pagar. Então, isso aqui é interessante, é um sistema nesse sentido. Então, mas você paga a seguridade. Você pode tirar o NIF, né? Vai tirar o NIF, você pode abrir atividade, porque é tudo meio pelo computador, só que tudo isso vai para o endereço
que você tiver lá, que não é o que você mora, porque você pode até morar em outro lugar. Vai para o endereço da pessoa que assinou o seu NIF. Tá? Porque é esse endereço que é o válido. Porque se você mudar, eu vou morar na casa de um amigo, por exemplo. Ah, não vou morar, estou morando aqui com a casa do amigo. Esse endereço você não consegue mudar lá no NIF. Porque o NIF você só vai conseguir mudar o endereço no NIF quando você tiver um contrato de locação. Quando você mesmo alugar o imóvel. Ou você comprar um imóvel que é seu. Aí você consegue mudar esse endereço fiscal seu. Senão, não, vai tudo para o endereço da pessoa. Senha, o acesso, para você poder fazer os primeiros acessos lá na plataforma. Porque você tem basicamente duas plataformas. Uma fiscal, tipo a Receita Federal, tá, de lá, que é a autoridade fiscal, você vai poder emitir seus recibos verdes e tal. Aí o documento do veículo, se você comprar um veículo, uma espécie de taxa anual, vai tudo para lá, as multas vão para lá, fica tudo preso ali. Então você tem que acessar. E uma outra plataforma que você tem que ter também a senha depois, aí depois de que você está legalizado, é a plataforma do NIS, que é a Seguridade Social, que é onde você declara o que você ganhou e paga todo mês, que é tipo para aposentadoria futura. E aí no mínimo é 40 euros, se você declarar que se você ganhar 500 euros, você tem que pagar no mínimo aí 40, 50 euros por mês, entendeu? Então, isso aí também você tem que contabilizar, que a renda que você emite a nota, você tem que pagar depois. E aí você paga, aí de 3 em 3 meses, e você vai declarando e ele vai recalculando e você vai pagando nos meses seguintes. Então, é tudo muito controlado, não é assim, não é como o Brasil, que você dá qualquer endereço, você muda o endereço, todo mundo aceita. Lá não muda. E quando você vai nesse órgão municipal, para poder tirar esse comprovante de endereço, é um problemão, tá? Porque se você não tem o contrato no seu nome, não tem porque a conta de luz e de água só consegue colocar quem está com contrato no imóvel, entendeu? Isso aí, pelo menos até 2020 era assim. Não sei se com a pandemia houve alguma mudança, então eu estou relatando aqui a minha experiência até 2020. Porque a água e a luz, quando você vai, você tem que levar o seu contrato de locação para poder você fazer o pedido para ligar, porque normalmente você, quando vai embora, você desliga tudo. Você vai lá, quita, né, pede o desligamento, quita, paga tudo e pronto. E a pessoa que alugou leva o contrato e liga. Então, essas duas contas são válidas, mas só se você for o inquilino. Porque se você não for inquilino, você não consegue essas contas. E para você ser inquilino, você tem que fazer o contrato tem que estar registrado. Olha a burocracia, tá? Então não é. E para você poder apanhar esse papel lá do órgão do município que comprova que você mora ali. Tá? Então não é igual ao Brasil, que qualquer comprovante de renda serve para tudo, não. No Brasil não tem vínculo nenhum. Você pode chegar lá com qualquer comprovante, até de cartão de crédito e tudo. Lá não é. É bem mais complicado. Então é bem mais fechado aí nesse sentido. Então o que eu quero com isso explicando? É muito difícil. Você chega com muita desvantagem. Quem chega lá sem nada, sem autorização, sem nada, ele leva muita desvantagem. Porque você vai ter que ter esse trabalho todo, tudo isso gasta dinheiro, porque você tem que pagar, você tem que conhecer pessoas. Quem vai ser seu fiador? Isso já é um problemão. Porque quem quer ser fiador? Porque se você fizer alguma besteira, a pessoa responde. Então imagina. Então tudo isso é muito complicado para quem chega, para tirar um NIF, para poder se legalizar, acessar essas plataformas, ter um endereço. Tudo isso é muito, né? Você tem que ter uma caução, pelo menos 1 ou 2 meses de caução, porque quando você for alugar o imóvel, você tem que deixar. Tem lugares que pedem até 6 meses, olha só, entendeu? Então, quer dizer, complicado. Você tem que ter uma renda se você não tiver nada. Aí o máximo quando a pessoa chega é morar em algum quarto alugado, mas aí você não tem comprovante de residência, entendeu? Para tirar um NIF já fica complicado. Você até pode pegar 2 testemunhas portuguesas que tenha lá a documentação, que tenha a identidade de Portugal.
você pode pegar 2 testemunhas, ir lá e fazer uma declaração de que você mora naquele endereço. Mas isso serve assim para abrir uma conta em banco, mas já para fazer o NIF já não vai servir, porque você precisa desse fiador. Então você fica muito na desvantagem. Outra coisa, mesmo que você tenha formação, você tenha faculdade, professor e tal, nada disso vai ter valor, porque você não consegue reconhecer. Você estando ilegal, você não pode nem dar aula, por exemplo, porque você não tem um curso de formador. O formador só pode para quem é legal. Então, em muitas coisas você vai você não vai poder fazer. Quer dizer, você pode abrir uma atividade, você pode pagar o imposto, pagar imposto de renda, mas você não pode dar aula. As 2 profissões que são mais, que tem, pelo menos em 2020 tinha mais facilidade, advogado, porque a Ordem dos Advogados, a OAB, com a Ordem dos Advogados de Portugal, eles têm um convênio. Então, o advogado que é da ordem aqui pode trabalhar lá. Aí não precisa reconhecer nada. E o engenheiro, porque o CREA do Brasil também tem convênio com o órgão de engenharia. Então, se você é engenheiro, você pode atuar em Portugal. Então, mas atuar quando você é legal, né? Porque se você for ilegal, como é que você vai fazer o pedido? Então, você tem que ter autorização de residência. Então, esse é o problema. Você não consegue, muito dificilmente você vai conseguir atuar na sua área. Porque você não vai ter como transformar esses seus papéis, porque lá também tudo é papel, é igual aqui. Se a gente é assim, é porque praticamente aprendemos de lá, né? Toda essa burocracia, a administração que Portugal tinha no Brasil continua, e lá não é diferente. E essa coisa da conta de banco, praticamente você tem que ter. Porque para tudo que você vai abrir, para receber, para emitir, você tem que ter uma conta bancária, você tem que ser obrigado a identificar uma conta bancária, tá? Então isso aí é um problema. Você não é igual ao Brasil, que você faz qualquer coisa e não, você precisa. Bom, então o que acontece? Essa desvantagem. Para você reconhecer diploma, aí já é outra luta, tá? Porque todo documento seu que vai para fora tem que ser apostilado. Isso aí é uma maneira do país reconhecer, lá Portugal reconhece, que os seus documentos são verdadeiros. É lá a apostila diária, quem quiser depois consulta aí para saber o que significa com mais detalhes, senão vai ficar muito longo o vídeo aqui. Então o que acontece? Tudo você tem que apostilar, só que apostilamento é caro, tá? O Rio até é mais barato que em outros estados. Esses preços são feitos em cartórios, alguns cartórios que fazem. No Rio de Janeiro, se você for fazer uma quantidade grande, quase que é vantagem você, talvez se você morar perto, ir lá para o Rio fazer. Eles fazem na hora, eu fiz na hora. No centro do Rio tem cartórios que você vai ali com tudo, faz na hora. Tem lugar que não faz, que você tem que deixar e buscar em outro dia. No centro eu fazia tudo. Tem um cartório que você faz, pagava até com cartão. Mas é caro. Tá? Não é barato, é por documento. Então imagina, para você reconhecer uma graduação sua em Portugal, você tem que estar legalizado com autorização de residência e você tem que levar cópia de tudo. Cópia do diploma, do histórico. Aí você tem que pedir na faculdade aquelas emendas todinhas que diz o que a carga horária, o que é estudado em cada disciplina. Agora você imagina, você pega um curso de engenharia, um curso desse qualquer, que tem 3.000 horas, que tem quantas disciplinas, cara? Tem 20, 30 disciplinas. A cada disciplina, uma ementa tem 1, 2 folhas. Aí você tem que ir depois autenticar isso tudo. Se você tiver que apostilar isso tudo, é uma fortuna, entendeu? Porque é pago por folha, a 30, 40, 50. É caro, não é barato. Você fazer um apostilamento, você gasta aí brincando 2, 3 mil reais, 4 mil, entendeu? Então imagina, você tem que fazer isso tudo, aí lá você vai ter que abrir um processo em uma universidade para dar entrada, isso eu nem fiz, porque é muito caro. Aí quase que vale a pena você fazer uma faculdade lá, que quase sai mais barato, mas aí se você não tem renda, já não dá, né? Aí por isso que eu falo, quem tem dinheiro tem tudo, quem não tem é tudo muito difícil. Então se você chega lá, você não tem documento, você mesmo que tenha alguma profissão, você não tem como atuar
numa profissão que precisa pedir documento. Então, médico, enfermeiro, dentista, nada de todos esses são complicados, porque você tem que validar o seu curso lá, como é no Brasil, o médico tem que fazer aqui um monte de revalida e tal. Lá a mesma coisa. E se eles acharem que o seu currículo não dá, você ainda tem que finalizar o estudo. Então, quer dizer, você vai sair do Brasil, ainda vai ter que estudar mais, pagar, e você tem que estar legalizado. Esse é que é importante. Se você já é português, já tem um passaporte português, se você já foi filho, neto e conseguiu, a sua realidade é bem melhor, tá? Você já vai com muito mais vantagem, mas tem coisas que você vai ter que fazer lá, entendeu? Aí para você não vale nada disso. Se você já é naturalizado português, você tira NIF, você não precisa de nada. Claro, você vai precisar de residência, fazer um contrato, mas você já sai bem na frente. Agora imagina quem vai para lá que não tem nada, que vai como turista e cheguei, turista, vou trabalhar. Cara, tá tudo contra você. Tá tudo contra você. Você não é praticamente o sofrimento. E se você ainda não tiver dinheiro, é muito mais arriscado. Tá? Só se você não tem nada assim a perder. Então vou mesmo pela experiência. Bom, aí voltando então aqui, eu tô conversando, entendeu? Minha ideia é essa mesmo, é informar. Agora, eletrônica, para quem é nessa nossa área de eletrônica, claro, tem serviços técnicos. Agora, alguns serviços você tem que ter o curso. Tá? Tem que ser técnico. Os que pagam mais, você tem que ser técnico igual no Brasil. Você tem que ter o técnico nível médio. Que é quando que lá você faz o 12º e tem a figura do técnico. Então, existem os níveis, né? O nível 2, o nível 3, o nível 2 é o 12º, o nível 3 é o técnico. O nível 4, o 4 é a graduação. Do modelo tecnológico, é parecido com aqui também. Você tem graduações curtas. Aí o nível, acho que tem o nível 5, que é a graduação, que lá eles não chamam de graduação, eles chamam tudo de licenciatura, porque no Brasil licenciatura é quem dá aula, e bacharelado é o curso que não é voltado para aula. Então você é bacharel em direito, ou bacharel em engenharia. Mas lá é licenciatura, eles não chamam de bacharel não, é licenciatura. E mestrado, acho que é o nível 6 e o doutorado é o nível 7. Tem uns níveis assim. Então para você pegar o técnico, eu sou técnico no Brasil, formado nível médio, poderia atuar lá, mas o processo disso é complicadíssimo também. Quase que vale a pena fazer um técnico. Eu até iniciei o processo, é muito demorado. Você passa por entrevista, porque eles fazem o seguinte, eles fazem um programa para aproveitar a sua experiência de vida, o que você aprendeu. Então, a pessoa, por exemplo, que é um profissional em eletrônica, que nunca fez o curso técnico, mas trabalhou na área, tem experiência, eles tentam aproveitar isso. Mas é um processo complicadíssimo. Você passa por entrevista, e tem palestra, e você vai ter que fazer alguns cursos lá, e vai ter que fazer prova de todo esse conteúdo. Então, eletrônica, você vai ter que fazer eletrônica digital. Cara, eu vou ter que estudar, sozinho praticamente, para fazer prova de estudo. Ainda vai fazer prova prática, quase que eu faço um curso de 1 ano. Tem curso de 1 ano, eu faço técnico de novo, que aí a escola me certifica. Mas isso, se você tá legal, porque se você não tiver autorização de residência, você não vai poder adiantar nada. Porque esses cursos são regularizados lá. A única coisa que é muito fácil é o 12º, é o ensino médio. O ensino médio é muito fácil, foi o mais fácil que eu tive. Você leva que tudo tem que ser apostilado, não esqueça, tudo é apostilado. Você tem que apostilar o seu diploma, o seu certificado, o seu histórico. Aí você vai em qualquer escola do 12º, da onde você mora, tá? E você pede para ele, então, ele vai te emitir um papel, uma carta comprovando o seu 12º. Tá? Se o seu histórico for todo em número, tranquilo. Mas o meu, por exemplo, teve anos que era conceito A, B, C, D, E. Aí me gerou um probleminha que a gente tem que ir no consulado para pegar uma carta
o consulado diz o que, que significa aquilo. Aí você, tudo isso você paga, tá? É paga a taxa, paga, pede, vai lá para buscar. É tudo assim, você vai, volta, vai, paga a taxa, tudo você pagando, nada de graça não. Aí você vai e pega esse papel para anexar junto. Aí a escola vai conferir ali e vai te dar esse papel. Mas é relativamente simples. Mas, se não me engano, é na embaixada. Tem uma diferença. Porque tem coisas que você faz no consulado e tem coisas que você faz na embaixada. Essa da certidão acho que é na embaixada. Não é lá no consulado onde você põe outras documentações por agendamento. Então, você tem dois lugares, tem embaixada e consulado. A maioria dos serviços acho que é lá no consulado, que é no centro de Lisboa. A embaixada ela fica um pouco num outro bairro um pouquinho mais distante, não é ali no centro. Então foi mais ou menos tranquilo. Tá? Então tudo isso que você tem que fazer. Então não é uma coisa simples não. Se você quiser ter uma pequena condição de competitividade, cara, você vai ter que gastar. Entendeu? Então, quer dizer, essa que é a situação. Se você vai para o lugar em que a sua documentação não é válida, não é nada, você vai ficar meio que naquela zona da irregularidade. Aí você vai ter que arrumar lugares para trabalhar que a pessoa vai te pagar em dinheiro, não vai te exigir documento, mas você vai ganhar muito pouco. Você tem muito serviço na construção civil, mas paga muito pouco. Um eletricista aí, uma situação dessa é 30 euros o dia, 35 euros o dia, entendeu? O cara vai querer te pagar pouco para um ajudante. Um eletricista aí, lá na época, em 2020, estava pagando 40 euros, 45 euros. Se você fosse um eletricista mesmo de lá, documentado tudo, vai para quase 90, então te paga muito pouco, né? E se você ganhar aí 40 euros por dia, vai dar 200 por semana, 800 por mês. 800 por mês é muito pouco. Aí você vai ter que viver num quarto, pagar lá 250 num quarto, aí comida, alimentação. E outra coisa, se você trabalhar por dia, o dia que você não vai, você não ganha. Entendeu? Se tiver um feriado, você não ganha. Então, poxa, é muito inseguro, né? Você só trabalha. Se você machucou, deu um problema, parou, você não vai ganhar, entendeu? Vai ganhar só o dia que você trabalhou. Então, e o aluguel, tudo vai estar vencendo. Você tem que comer, tem que fazer tudo. Então, eu estou passando essa realidade aí, que foi relativa a 2020. Não sei o que aconteceu com a pandemia hoje, em 2021, né? Que a gente está saindo, provavelmente a economia vai se recuperando, mas esses entraves vão ser os mesmos, tá? Por mais que Portugal tenha interesse de ter esses imigrantes, porque a população está decrescendo, então está nascendo menos pessoas do que morrem. Então o país está diminuindo. Então eles, de certa forma, têm interesse, mas, ao mesmo tempo, têm interesse, mas eles também fazem parte da Europa. Então eles ficam talvez com essa questão. Ele também não pode ser um canal de abertura para todo mundo entrar na Europa, até porque os outros países também depois vão, né? Poxa, aí vai, porque muitos podem se legalizar em Portugal para ir para outros países da Europa, entendeu? E aí, uma vez que você fique lá 5 anos em Portugal, morando e trabalhando, você tem direito à nacionalidade. Quando você pega a nacionalidade portuguesa, você é um português. Você pode, então, ter todas as benesses lá de toda a Europa. Mercado comum europeu, você pode, aonde tem lá o espaço change que você pode andar, você vai poder andar, vai poder morar, vai poder mudar. Então, também tem esse problema. Portugal vai, vamos dizer assim, provavelmente também tem essa preocupação. Poxa, eu deixo a pessoa entrar aqui 5 anos, o pessoal sai, vai para outro lugar, entendeu? Então, tudo isso na política pública de um país é complicado, eles vão perceber isso tudo. Porque também ninguém é bobo, todo mundo sabe que... E é o que também acontece em Portugal. Muitos portugueses, eles vão para lá e vão para outro país trabalhar, morar, ganha mais. Bélgica, França, com o salário, Espanha, o salário mínimo na Espanha é mais de 1.000 euros. O salário mínimo de Portugal está 600 e pouco, era 630, deve estar 600 e alguma coisa agora, 2021, sei, tem que pesquisar aí, depois eu boto o valor ali. Então você imagina, na Espanha é 1.000 e tanto, na França é 1.400 e pouco, quer dizer, então
é outra realidade. Então, quem está ali, que tem esse passaporte, que pode morar em qualquer lugar, que pode trabalhar legalmente em toda a Europa, ele vai embora, entendeu? Muitas vezes para outros países, Luxemburgo, que pagam muito mais, entendeu? Então, ele tem esse problema. Mas, bom, o que acontece? Para quem tem filho, vai um casal, ou até com filho, tem algumas vantagens, se você conseguir legalizar. Bom, se você vai com um casal, se cada um trabalhar e pegar pelo menos um salário mínimo, 630 lá, que seja 1.200 euros, 1.260, vai ter alguns descontos, lá 1.200, 1.100 euros. O casal pode ser interessante, se você morar numa cidade menor e ganhar um salário mínimo que seja, você ganhar 1.000 euros líquidos, e pagar, vamos dizer, 250 de aluguel, você começa a viver bem. Não é uma vida ruim, não, entendeu? Porque se você poderia, o casal, os dois trabalhando, ter uma renda legal, pagar, morar num lugar talvez que não seja tão caro a renda. E uma outra vantagem, para quem tem filho menor, o filho menor independe, tá, da situação dele. A criança ela não é irregular, em tese, né? Você vai lá, tira NIF, tira NIS, ela tem médico, ela tem tudo. E tem que matricular na escola. A escola é totalmente gratuita, ela fornece os livros, ela dá voucher para você comprar material, ela dá voucher de dentista, cara, tem uma beleza. Tem um almoço lá, de acordo com a sua classe de renda, você às vezes nem paga nada, porque fica o dia todo. Normalmente é um horário integral, você vai de manhã e sai à tarde, mais ou menos, tem alguns furos no horário, pode ter, mas a criança pode ficar o dia todo na escola, normalmente fica. E almoça lá também, tem um cartãozinho que a escola dá, que é uma identidade escolar, uma carteira de estudante, mas que ela também é crédito. Então você pode colocar um crédito, que lá dentro tem uma papelariazinha, a criança pode comprar seu material. Eles valorizam muito a independência da criança. Então você botou lá, minha filha tinha 10 anos. Eles nem gostam muito que a gente fique interferindo, deixa a criança se virar. Então a criança vai na direção, vai aqui, resolve, você carrega lá, dá o dinheiro, carrega o cartãozinho, ela paga o almoço, ela pode pagar um lanche, então é muito legal. A criança fica bem independente, tá? Tem a confusão do celular, para não usar em sala, aquele mesmo dilema, mas todo mundo acaba levando, aquela confusão toda, que a gente também tem no Brasil, que é a questão do celular, que lá é o telemóvel. Bom, mas enfim, quando um casal vai, é bom para a criança, porque ela tem um estudo de boa educação, é um estudo bom, mesmo pessoas que têm uma renda lá alta, mais alta, os filhos estudam. Então lá tinha pessoas de classe média que tem uma renda mais alta, 4, 5 mil euros, que bota o filho na escola. A escola é boa, de uma certa forma é boa, tá? Existem escolas para rico, que rico tem que ser diferente mesmo, que a pessoa quer pagar e tem, aí é outro, mas cara, aí é rico, já falei que não é o caso nosso aqui, já excluí, tudo para rico tem diferente, mas é muito boa qualidade. Então um casal aqui que não tem uma renda muito alta, está passando por uma dificuldade, pode ser, que tenha filho, pode ser interessante. Tá? Que aí o filho vai ter escola, vai ter o seu médico, vai ter saúde, vai ter tudo. O filho tem tudo, você não vai ter, mas o filho vai ter. Então é bom, entendeu? Nesse sentido. Então se o casal trabalhar e ter uma renda um pouco acima de 1.000 euros, se você conseguir um aluguel mais baixo, tudo bem. Porque você ainda tem que montar tudo, você tem que comprar geladeira, comprar essas coisas todas. Mas isso até é barato, até novo é barato, tá? Você tem muito eletrodoméstico de 50 euros, 30 euros, isso não é caro, tá? Não é tão caro. Você tem algumas lojas lá, você faz uma pesquisa e você compra. Não é uma coisa tão cara, mas claro, o problema é que se você for sem dinheiro, sem nada, é muito difícil, né? Como é que você vai comprar? Você teria que morar num quarto mobiliado, num lugar já mobiliado. Tem essas opções, são ideias minhas, tá? Claro que pode ser diferente para outras pessoas, não tem problema nenhum. Claro que quem tem uma profissão que é técnico, como você pode abrir atividade, você pode pegar manutenção, você pode fazer manutenção de TV, tem muita manutenção de placa de lavadora,
de micro-ondas. Você pode atuar como técnico, ou trabalhar numa empresa, ou trabalhar como autônomo mesmo, consertando. Logicamente que nesse caso você vai poder atuar, tá? Porque você pode abrir atividade, depois que você conseguir o NIF, você abrir atividade, você então vai conseguir fazer isso aí, atuar, tá? Não há problema nenhum. Se você já sabe consertar, conhece eletrônica, o seu certificado nesse caso não é muita exigência, você pegou o serviço. Você pode também trabalhar como eletricista, tá? Fazer pequenas manutenções, pequenos reparos, nós chegamos a fazer, isso é interessante. Pode fazer um panfleto, distribuir, entrar em contato, fazer uma rede. Claro que isso é demorado, mas com o tempo depois você consegue fazer pequenos reparos elétricos. Isso tudo tem demanda, tá? Não é muito, mas você consegue aí fazer lá um servicinho aqui, 30 euros aqui, 20, 30, 40, 50, você somar isso tudo, você tem uma renda, também é possível, né? Então é isso, gente. Eu acho que deu uma ideia, é um pouco longo, mas a minha ideia era conversar mesmo, jogar aqui conversa fora, da minha experiência, tá? Para quem deseja ir para Portugal. Como é uma coisa que a audiência aqui fala muito, todo mundo fala, eu conto um pouco da minha experiência. O bom é que você vá lá, quem puder, faça uma viagem, conheça o país, conheça lá para ter uma ideia. Claro que essa viagem vai ser sempre muito mais maravilhosa do que a vida real, porque você não vai ter os problemas do dia a dia, as dificuldades, mas pelo menos você já conhece o país, sente um pouquinho como é que é, né, preço, e você vai ter uma ideia. Eu aconselho, eu fiz isso, foi em 2018, eu fui com a minha mãe, ficamos lá 20 dias, aí aproveitei e fui para a França também. A gente faz um passeiozinho ali para conhecer, tá bom? Mas fica aí então essa dica, eu conversando aí porque é uma dúvida da audiência, e eu aproveitei para comentar aí, um bate-papo com o professor Edu. Então tá bom, gente, agradeço aí quem ficou até o final, né, nesse bate-papo. Bons estudos e até a próxima.